Oi, Carlos, tudo bem? Tudo. Como é que Você. tá? Tudo em paz. Eu tava ali em outra janela e você falou, eu tive que me achar aqui. Ah, E aí, Carlos, como é que tá, meu velho? Prazer te conhecer, Carlos. A gente já se falou ali algumas vezes, né, por aqui, mas nunca batemos esse papo. prazer, já lhe acompanhava, né, antes mesmo do curso, então já conheci a sua trajetória um pouco como autor e como divulgador científico, então é um prazer estar aqui com você. Legal, Carlos. Carlos, deixa eu te conhecer um pouco melhor, cara. Fala um pouquinho de ti, de onde tu é, até para o pessoal aqui também, né, que vai assistir aqui esse vídeo, te conhecer um pouco também. Me explica um pouquinho, Carlos, aí tua trajetória e tudo mais. Bom, eu sou psicólogo, né, bacharel na Universidade de Fortaleza, e no momento eu sou mestrando em psicobiologia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, USP de Ribeirão Preto. Uhum. E a psicometria, assim, é uma coisa que despertou o interesse logo cedo. Eu tenho muita paixão, assim, pela ciência, então eu tenho muita paixão pela ciência e a psicometria é uma das formas de contato aí da psicologia com ciências, né, mais exatas. Então, eu fiquei deslumbrado quando eu tive esse contato com a psicometria e iniciou por uma disciplina de estatística, né? E aí eu fiz uma disciplina de estatística, na graduação era pouquinho crédito, 2 créditos só, e eu fui monitor dessa disciplina, né? Gostei tanto que virei monitor e fui monitor da disciplina por 2 anos, Isso em né? que Mas ano? ainda Em que ano, assim Carlos? foi de 2016 a 2018, por aí. Aham. E, e aí eu fui por 2 anos e eu fui monitor e assim, era uma disciplina curta, né? Não dava para abordar muita coisa. O professor tinha que fazer um milagre ali para abordar a teoria e prática de medida de tendência central, curva de normalidade, correlações e testes T, né? Uhum. Então, teoria e prática numa disciplina de 2 créditos foi mais ou menos isso que eu tinha de base, e aí fui começando a ver que as demandas de pós-graduação são enormes e são outras, né? Que Sim, você trabalhar apenas com correlação e teste T é muito pouco em sim, comparação total. ao que a gente precisa. Aí fui atrás, conheci o psicometria online, né? Inclusive foi indicação da minha orientadora, Qual o nome chegou por dela? e-mail assim, olha que legal esse canal, vamos, Fabiana Mares Versuti. Aham. Olha que legal esse canal, fazendo uma divulgação científica muito interessante de psicometria, vamos todo mundo dar uma olhada e tal. Que massa. E aí eu já conheci o seu trabalho, né? Quando eu vi, que legal, vamos lá. E E aí aí, chegou junto o curso também, né? E o curso foi um diferencial, assim, né? Tem pouco mais de 15 dias, né, do curso, e assim, eu sou muito fã de aprendizado assim, de forma autodidata, né? Mas quando eu comecei a fazer o curso, eu tive assim, deu para ver uma linha de aprendizado assim enorme. Eu senti que, nossa, sei lá, totalmente autodidata, o que eu venho aprendendo há um ano, parece que eu aprendi assim em 15 dias. Entendeu? Então, fantástico, o velho. que eu vim estudando sozinho durante um ano, em 15 dias, eu notei que eu aprendi muito mais e muito e com uma qualidade Uau. muito melhor. Que Né? legal, Carlos. Eu É estou bom a bastante gente ouvir esse contente feedback, né? com Assim, isso. porque a gente faz, a gente nem tem, né? Toda uma programação, tem todos os módulos, né? A gente realmente pensa, né? No hierarquia de conteúdo, mas a real mesmo, assim, né? Tipo, a prática real dos alunos, as dificuldades específicas, né? Eu aprendo muito com vocês também, né? Então ali, eu não sei se tu sabe, eu não sei se tu tem como ver isso, mas ali quando a gente olha o ranking de alunos, tu tá ali nos top 10 ali, tá fissurado, pau e pau, né, no curso. E ali a gente vê também, né, uma série de perguntas, uma série de Sim, questionamentos, e são questionamentos que a gente percebe
que é uma pergunta de quem está matutando a ideia, sabe? Tipo assim, cara, isso aqui eu preciso entender melhor, isso aqui eu vou mais a fundo nisso. E é bem uma característica de quem tem essa motivação intrínseca, né, para estudar, né? Porque o curso ele vai te oferecer uma série de informações, mas, cara, para solidificar mesmo, velho, essa curiosidade científica ela tem que estar aguçada, né? Porque senão você, queira ou não queira, se torna um operador ali, né? Você sabe o que fazer, sabe como fazer, mas os insights mesmo ali do pesquisador, ele vem por essa característica que tu diz ter, né? Que tu tem. Isso, eu concordo, e assim, é uma das coisas que eu tenho bastante interesse, que talvez eu pesquise isso também no doutorado, é essa questão de filosofia da ciência, epistemologia, da psicologia, né? Então, eu vejo que assim, a psicometria ela é um alicerce que trabalha muito bem a base de, se você vê que por mais que a gente ainda não tenha entrado, ou pelo menos eu não tenha chegado em uma parte assim que aborde mais isso diretamente no Sim, curso, eu consigo perceber ali que como se relaciona, né? sim, Como sim. essa questão de leitura de método, ela cabe dentro da psicometria. Sim, sim. A gente vai ter uma parte bem específica sobre filosofia da medida, sabe? Os pressupostos teóricos da teoria de variável latente, porque realmente, assim, isso sim, quando a gente começar a entender isso, aí vai ter outro salto assim de conhecimento, né? Por exemplo, né, eu vi ali que tu fez uma pergunta falando assim, tem uma questão aqui que ainda para mim ainda não ficou muito clara, né? A questão da análise de componentes principais versus análise fatorial. Aquilo ali, sabe, Carlos, a grande explicação da diferença desses modelos tá na base teórica do que se entende por uma variável latente. Entendeu? Então, até depois eu vou te passar umas referências, né, do Mitchell para tu dar uma lida, porque aí tu vai começar a entrar em filosofia da medida, em epistemologia, e aí, cara, assim, tu vai voar, velho. Ah, imagino. Eu tive alguma leitura sobre isso, mas eu confesso que não é o mesmo rendimento que você tem quando você assiste a aula. Eu tive oportunidade também de fazer disciplinas na pós-graduação, mas assim, eu entrei no mestrado e aí começou o coronavírus também. Então, Sim, sim. teve toda uma mudança, a gente, né, teve que se adaptar, e várias disciplinas que deveriam, né, que eu deveria ter acesso, eu não tive. Então, acabou que a psicometria eu fico mais em autodidata, e que bom que o curso chegou, porque eu consegui aprender muito, muito rápido. Mas uma das coisas que eu até queria falar também é que eu gostaria de ter terminado o módulo de análise fatorial, né? E para ter essa conversa, para tirar dúvidas mais elaboradas, que eu sei que eu vou precisar para o meu projeto. Uhum. Mas assim, mesmo eu traçando horários de estudo, eu comecei do começo de novo. Eu aconselho a todo mundo, mesmo que tenha algum nível, a começar do começo mesmo, porque apareceram várias informações que eu não conhecia. Por exemplo, você mesmo fala bastante. Eu trabalhei e cheguei a publicar artigo com TestT, mas eu não conhecia, eu não utilizava a técnica do bootstrap, Uhum. né? Então você fala isso até quando aborda no bootstrap, né? Que é um diferencial que realmente muitos pesquisadores não utilizam bootstrap, Conhecem. e eu não conhecia, né? Conhecia a partir do curso, mas eu não conseguia entrar ainda nessa parte de análise fatorial, então minhas dúvidas são mais prévias Não que eu tem trouxe problema para essa nenhum. É conversa. até bacana, assim, porque essa conversa, sabe, Carlos, assim, que eu opto por a gente fazer e divulgar, é justamente para ajudar também outras pessoas, né? Que queira ou não queira. Certamente a dúvida de um, isso é uma coisa que eu sempre falo, sabe? Assim, a dúvida de um sempre é dúvida de milhares de outras pessoas, né? Então, vai ser bacana se você questionar, porque, primeiro, porque para ti, né, isso vai te ajudar a, quando focar no curso, né, seguir com um pouco mais de clareza, e também para outras pessoas que têm as mesmas dúvidas que tu tem. Eu também dei uma assistida nas outras dúvidas
os outros vídeos que tiveram também, para não ter perigo de repetir pergunta ou algo assim, mas eu acho que para começar eu tenho uma dúvida bem básica mesmo, que é assim, como geralmente em psicologia a gente trabalha muito com questão de escala, né? Então a gente quer pesquisar um tema, a gente procura artigos sobre esse tema e aí acha, sei lá, algumas escalas e aí você quer fazer uma validação para o seu país ou algo parecido, né? E eu queria saber assim, quais são os pontos que a gente tem que olhar para saber se uma escala é confiável, Uhum. apropriada para aquilo que eu quero trabalhar, né? Se Fantástico. tem... Sabe que tem muita gente que me pergunta sobre isso, né? Inclusive eu precisava gravar um vídeo sobre isso, ou gravar algum tipo de post sobre isso. E excelente pergunta, cara. Vamos lá. A primeira coisa, sabe, Carlos, assim, que eu acho que a gente precisa ter muito cuidado é na questão teórica que baseia o instrumento. Tá? Então, antes da gente falar em análise, antes da gente falar de propriedades psicométricas, eu acho que a gente precisa prestar muita atenção na parte teórica. Por quê? Porque a psicologia ela tem um problema científico que é diferentes coisas são chamadas com o mesmo termo e o mesmo termo e termos diferentes são utilizados para a mesma coisa. E além disso, a gente tem diferenças diferenças teóricas explicativas sobre um determinado fenômeno, né? Então, assim, por exemplo, se tu segue uma linha teórica, qual é a temática que tu quer estudar? Só para eu dar um exemplo mais próximo possível. Então, no momento eu estou estudando concepções implícitas, determinismo genético e social, por exemplo, mas também estou com alguns trabalhos paralelos. Acho que a gente pode fazer para facilitar, por exemplo, trabalhar com escala de depressão e ansiedade. Eu tenho alguns trabalhos paralelos com Pronto, perfeito. escala de Tá. depressão e ansiedade. Então, por exemplo, imagina, tá? Isso não acontece com muita frequência para depressão, não. Mas imagina, por exemplo, né, que toda a tua compreensão de depressão e ansiedade seja uma compreensão mais psiquiátrica, por exemplo, né? Mais biologicista, entendendo os determinantes sociais, tudo bem, mas entendendo, né, como uma psicopatologia onde, por exemplo, os indicadores do DSM, eles são critérios que tu entende, né, como relevantes ali para o diagnóstico da depressão e da ansiedade. E aí, na hora de escolher uma escala, tu escolhe uma escala que tem uma base psicanalítica, por exemplo. Né? No caso da depressão e da ansiedade, esse exemplo ele não é tão... Ele parece não fazer muito sentido, porque, na verdade, a grande maioria das escalas, elas são escalas que têm por base, né, essa perspectiva mais psiquiátrica, por assim dizer, da psicopatologia. Mas existem outros construtos que isso não é tão claro. Por exemplo, principalmente quando a gente está trabalhando com alguns construtos que a gente pode pensar naquela situação ou naquele fenômeno, como um estado ou como um traço, por exemplo. Então, se tu tá, né, delineando todo o teu estudo, trazendo uma perspectiva teórica de que aquele determinado fenômeno é, por exemplo, um traço, tu tem que ter muita certeza que os itens do instrumento que tu está mensurando também está entendendo aquilo como um traço, né? Isso acontece muito, por exemplo, com pesquisas relacionadas a mindfulness, né? Mindfulness existe lá a teoria do traço e do estado. Aí a pessoa fundamenta que o traço é mais forte, é mais importante, aí embaixo pega uma escala que trata como o estado. Outro exemplo, resiliência. Resiliência tem gente que entende mais como uma característica de personalidade, algumas pessoas, e outras pessoas entendem que os determinantes do contexto são mais fortes para explicar a resiliência. Só que quando tu vai pegar as escalas, a grande maioria delas trabalha como sendo traço de personalidade, pelo menos os itens dão a entender isso. Eu tenho capacidade de, eu consigo fazer isso, eu não sei o quê. Então, coloca, né, o desfecho da resiliência como uma característica pessoal, eu. Então, o primeiro passo, sabe, Carlos, assim, é tu ter certeza que a escala que tu tá escolhendo, ela é uma escala que está encaixada com a tua teoria. Nem sempre os autores, né, os principais autores do teu tema, nem sempre eles desenvolveram instrumentos. Né? Então, pode ser que tu precise escolher uma escala que ela não se encaixe tão bem assim. E aí isso é um problema. Por quê?
a tua medida ela é o proxy, né? Ela é a aproximação do fenômeno que tu tá querendo trabalhar, né? Então, se certifica disso, sabe? Assim, por incrível que pareça, cara, tem muitas pessoas que utilizam o instrumento, escolhem o instrumento, mas não leem os itens desse instrumento para entender a fundo qual é a concepção teórica que está na base daquilo, tu entende? As pessoas muitas vezes pegam um instrumento e acreditam que porque já foi publicado, porque já está, entre aspas, validado, ele é confiável e simplesmente esquece de olhar ele, sabe? Assim, de olhar teoricamente, de pensar teoricamente isso. E isso é relevante principalmente se tu tens aí vários instrumentos diferentes, né? Então, se de repente as temáticas que tu está trabalhando, tu tem várias escalas diferentes que tu pode utilizar, tu precisa dar uma olhada teoricamente nelas num primeiro momento, tá? Então, beleza. Então, imagina que tu viu, né, teoricamente faz sentido, a escala se encaixa, tu tem um instrumento aí para utilizar. Como é que tu sabe se um instrumento é bom, né? Empiricamente ele é bom, né? Tem alguns critérios, sabe, Carlos, assim, que eu acho que vale a pena a gente ficar de olho. Por exemplo, se a escala ela foi validada, né, foi desenvolvida há muito tempo, há muitos anos atrás, e ela é pouco utilizada, isso é um sinal de alerta. Então, por exemplo, dá uma olhada em quantas citações essa escala tem, sabe quantos estudos utilizam ela, porque, óbvio, isso não é determinante, mas isso já como é que eu posso dizer? Queira ou não queira, em certa medida, a ciência, de algum modo, ela faz a peneira dela, tu entende? Então, assim, é muito difícil passar um instrumento que seja muito bom, ele passar despercebido, entende? Então, assim, dá uma olhada nisso, tá? Primeiro ponto. O segundo ponto dá uma olhada em quantos países já trabalharam com essa escala, porque se tu tens coletas de vários lugares diferentes, tu consegue olhar esses artigos e tu consegue ver, em certa medida, a estabilidade dela, a estabilidade dessa estrutura fatorial. Então, se é uma escala que é muito grande, tem muitos fatores, geralmente isso vai dar problema de instabilidade fatorial. Cada estudo vai encontrar uma estrutura diferente, algumas dimensões que tu vai perceber que são mais fracas, outras que são mais fortes, outras que são mais estáveis, outras que não funcionam. Então, na medida do possível, faz uma revisão da literatura buscando explicitamente estudos que utilizaram essas escalas, preferencialmente, né, estudos de validação dessas medidas para diferentes países, porque aí as propriedades psicométricas desse instrumento eles vão estar mais claramente apresentados, e também estudos que utilizaram no geral, né, para tu ver a aceitabilidade dela. Então, assim, essa parte de escolha do instrumento, cara, é um tópico que tu precisa gastar um tempo, velho. Precisa gastar um tempo, porque se tu escolher os instrumentos errados, a tua pesquisa toda vai estar comprometida, entendeu? Então é isso, assim, primeiro, racional teórico. Lê os itens. Lê os itens e entenda a perspectiva do autor, tá? Segundo, avalie as propriedades psicométricas no maior número de estudos possível, né? E tu compara lado a lado, artigo por artigo, quais são as estruturas que esses autores encontram. Se tiver muita instabilidade, isso é assim um prognóstico de problema que tu vai ter aqui também. É um aviso prévio. Entendi. Uma das outras dúvidas que eu tinha, eu acho que você já falou, que era essa questão exatamente de na psicologia a gente tem diversas explicações para um mesmo fenômeno e às vezes um fenômeno é explicado de formas completamente opostas, né? Então, eu tenho um pouco dessa dúvida também, poxa, mas como saber que esse instrumento está avaliando o que eu quero avaliar, né? Mas Sim. acho que você já comentou um pouco. Geralmente o primeiro artigo de validação de uma escala, né, que é o artigo de desenvolvimento, é onde a perspectiva teórica do autor fica mais clara, né? Porque ele vai precisar dizer como é que ele construiu os itens, de onde é que veio a teoria. Então, os estudos de desenvolvimento de instrumentos, é importantíssimo que tu leia a fundamentação teórica desses artigos, entendeu? Inclusive, eu vi também em uma das outras conversas que você teve, que esse estudo de primeira, né, validação do instrumento, ele precisa ser um pouco mais robusto do que
a replicação dessa escala, né? Até um amigo pediu também para eu fazer essa pergunta, ele também está lá, ele também é um dos eternos, mas ele veio me fazer essa pergunta, eu tenho um pouquinho mais de experiência do que ele, né? E eu também fiquei sem saber responder. Ele vai trabalhar com escala no mestrado e o estudo da escala meio que sugere, diz que assim, 10 participantes por parâmetro estimado, e que tem 94 parâmetros. Então, que o N seria de 940 participantes. E aí eu achei, e ele pensou, né, não, se tem isso lá no método descrito, eu vou precisar de 940 participantes também. É uma escala de trabalha com vegetarianismo e veganismo, e aí eu pensei, poxa, vai ser muito difícil você conseguir 1.000 vegetarianos e veganos, Sim. né, para essa questão da escala. Mas esse N, por exemplo, ele é diferente no primeiro momento da escala, ou o ideal é que sempre seja esse N maior mesmo? Na verdade é o seguinte, sabe, Carlos? Assim, eu acho que a gente tentar replicar exatamente o que os autores fizeram, eu não sei se traz resultados tão frutíferos quanto a gente imagina, tu entende? Primeiro, porque, por exemplo, aí eu acho que é importante a gente começar a pensar um pouco mais criticamente, né, assim, nessas sugestões. Por exemplo, cara, se você tiver, mesmo que você tenha 940, são 940 pessoas de um outro país, de um outro contexto, com outra cultura. Então, o número por si só, ele meio que perde muito sentido quando a gente coloca todas essas variáveis aí que realmente importam na hora da pessoa responder um instrumento, tu entende? Então, assim, a princípio eu não me preocuparia tanto com essa questão do número, não. Pelo menos assim, eu não sinto a necessidade de que esse número ele precisa ser igualmente replicado. Isso eu não vejo muito sentido. Sobre a questão dos 10 participantes por parâmetro, já tem alguns posts, né, assim, que eu venho cutucando um pouco isso, né, assim, eu venho falando sobre esses números mágicos, assim, eles não se sustentam empiricamente, né. Geralmente, os autores eles falam de um determinado número de participantes por item, né, então 10, 15, 20, 30, mas os poucos estudos de simulação que eu conheço, 4 ou 5 estudos de simulação, eles têm demonstrado que se a estrutura do instrumento ela realmente for boa, se os itens realmente forem muito correlacionados, você vai precisar de um N muito menor para você encontrar a estrutura da escala. Só que a gente, a princípio, né, como você está fazendo a validação aqui, você não tem como saber se essa estrutura vai funcionar, se esses itens vão ser igualmente correlacionados. Então, óbvio, sempre, quanto maior o número de participantes, melhor. Mas a gente não tem condições de dizer assim um número mínimo, sabe? Assim, isso aqui é o mínimo que você precisa. Por quê? Para análise fatorial exploratória e confirmatória, enfim, todas essas análises da família da modelagem, é muito mais complexo você estimar o N, porque você tem que levar em consideração a quantidade de itens, a quantidade de fatores, a expectativa de correlação entre esses itens e esses fatores, o método de estimação que você vai utilizar quando você vai rodar essa análise. Então, são tantas variáveis que a gente não tem, para análise fatorial exploratória, a gente não tem um número mágico. A gente não tem. O que a gente sempre pensa bem, quanto maior o N, melhor, né? Porque você, a princípio, você estaria chegando mais perto dos parâmetros populacionais, né? Aumentando a amostra. E se a sua escala for boa, né? Se ela for uma escala redonda, você vai encontrar essa estrutura mesmo tendo poucos participantes, né? Óbvio, para gerar uma matriz de correlação, você não pode ter menos participantes do que item. Isso aí você não pode ter, entendeu? A análise não funciona. Mas estudos de simulação têm encontrado até 2,3 participantes por item, já é capaz de encontrar uma boa estrutura fatorial, mas isso geralmente quando a escala é pequena, tá? Então, assim, escalas maiores, elas tendem a ser mais problemáticas, né? Então, nesse sentido, quanto maior for a escala, maior seria o N. Mas, infelizmente, assim, eu não tenho um número de ouro para dizer, sabe assim, uma regra clara nesse sentido. Em relação a essa questão, né, de estar fazendo a adaptação, ser o primeiro estudo,
Aí isso é uma coisa que é bacana, assim, de a gente pensar um pouco nisso, né? Assim, porque sempre que a gente está trazendo um instrumento para o Brasil, ou criando um instrumento, a gente nunca tem certeza de como é que ele vai funcionar muito bem, né? Então, a princípio, você não tem tanta base assim prévia, né, para começar fazendo uma confirmatória, ou enfim. Então, nesse sentido, sim, eu acho que os primeiros estudos ele precisa ter um pouco mais de cautela. Principalmente, né, pelo que você falou aí, né, do exemplo do teu amigo, que tem duas amostras, né, duas amostras que parecem que o instrumento cobre, né, que são vegetarianos e não vegetarianos, né. Então, eu acho que seria bom ele tentar, no mínimo, né, tentar parear um pouco essas amostras no N, né, para que depois ele possa fazer análises fatoriais confirmatórias multigrupo, né, para ver se o instrumento ele realmente funciona para essas duas amostras, que são alvo, né, da escala. Mas assim, cara, N mínimo, na real, eu nem gosto de falar N mínimo para as pessoas, sabia? Porque elas se contentam quando chega naquilo. Então, coleta o máximo que conseguir, cara. O máximo que conseguir. Geralmente é assim que a gente tenta mesmo, né? A gente Sim. vai tentando coletar o máximo possível. Mas outra coisa também que eu vejo você falando com alguma frequência é que o P ele é altamente sensível ao número amostral, né? Uhum. E, por exemplo, se eu acho que eu até já vi um pouco uma resposta para isso, né? Você disse meio que bem-vindo ao mundo real, mas eu, por exemplo, no meu mestrado eu trabalhei com professores e eu coletei um N de 921. E aí já trazendo um pouco, já saindo um pouco das dúvidas maiores e trazendo para os meus projetos, né? Então, 921 professores. E quando eu fui rodar as correlações, eu vi que, ok, tão significativo, mas o efeito bem baixo. Uhum. E, assim, nesse caso, será que tem perigo de ser, assim, será que são falsos positivos em relação à escala? Ou será que é esse N que está dando significativo sem, na verdade, também um efeito bem pequeno? E tem Então, outra questão também do efeito pequeno que você mostrou até aquela tabela, né? Ele não é regular, né? Então, um pequeno efeito ele é bem pequeno e quando o efeito mediano ele já está ele difere, né? Principalmente em correlações. Então, fiquei curioso em relação a isso. então, isso é um ponto importante, assim, de deixar bem claro. O valor de P, ele de fato, ele é completamente dependente do tamanho da amostra. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Imagina que tu tens uma correlação de 0,18, tá? E tu só tem 20 participantes. Eu não sei de cabeça agora, mas imagina que essa correlação de 0,18 com 20 participantes, ela não seria significativa, tá? Se tu pegar essa mesma amostra, esses 18 participantes, der um Ctrl+C e um Ctrl+V, tu simplesmente duplicar, tu vai ver o teu valor de P cair. Mesmo que o valor da correlação continue 0,18. Afinal de contas, é o mesmo padrão de resposta. Se tu faz isso 10 vezes, por exemplo, tu vai ter aí uma amostra de mais de 200 pessoas, tu vai ter aí uma correlação estatisticamente significativa. Quanto maior tu aumenta, menor vai ser o teu valor de P, embora que o valor da correlação ela vai se manter estável, tá? Então, assim, o valor de P não tem associação com o valor de R, não tão forte quanto se pensa, tá? Não tão forte quanto se pensa. É óbvio, por exemplo, se tu tens aí 921 participantes e entre várias variáveis, duas delas, né, teve uma correlação, por exemplo, de 0,50 e foi P menor que 0,001, uma outra correlação que não foi significativa na mesma amostra, ela vai ter um valor de R menor, porque nesse caso a gente manteve fixo o tamanho da amostra, entendeu? Não sei se ficou claro isso, assim, mas por exemplo, se tu tens a mesma amostra, aí sim, o valor de P tem relação com o tamanho da associação. Mas quando tu tens aí uma amostra muito pequena, tu pode ter um efeito alto e um P não significativo, simplesmente porque tu não teve poder amostral. Então,
é importante entender o que é o poder amostral, entendeu? Sem poder amostral, vai ser muito difícil tu encontrar esse P. Como é que eu posso fazer uma analogia do que é esse danado desse poder amostral? Por exemplo, imagina que tu tá numa praia, tá? Tu tá na praia e aí tu tava com uma moeda de R$ 1, tá? E aí essa moeda caiu na praia, tu não percebeu ela e caiu. Vai ser um pouco difícil tu achar essa moeda de R$ 1, não vai? Sim. Por quê? Porque ela é pequena e ela tá ali na multidão, né? Nessa multidão, imagina como se fossem os grãos de areia da praia. Agora, se tu perder uma bola de basquete na mesma praia, vai ser mais fácil de tu encontrar ela, né? Por quê? Porque o tamanho de efeito dela, né? O tamanho dela é maior. Então, isso é a mesma coisa, né? Quando a gente fala de pesquisa científica. Quanto menor é o efeito a ser esperado na população, mais tu vai precisar de gente para encontrar esse efeito. E quanto maior ele é, menos tu vai precisar de gente. No teu caso, Carlos, especificamente, aí respondendo a tua pergunta de forma mais objetiva, cara, 921 participantes é muita gente, entendeu? Principalmente quando a gente fala de um segmento específico, né, que são professores. Então, assim, me parece que esse tamanho de efeito que tu encontra, ele é um tamanho de efeito genuíno, entendeu? Não me parece que tu aumentar a amostra ia mudar isso, não. Não me parece. Inclusive, assim, o tamanho de efeito, se a coleta é bem feita, se os instrumentos são bons, o tamanho de efeito ele vai tender a ser estável, independente do tamanho da amostra, entendeu? Então, eu não acredito que isso seria um problema do tamanho da amostra. Se tu não encontrou os resultados esperados, isso pode estar relacionado àquele fato, né, que a gente mencionou ali, né, do bem-vindo ao mundo real, pode ter muitas variáveis explicativas, ou pode ser que os teus instrumentos não sejam bons. E aí, só tu que vai poder responder isso. Mas ficou bem claro, sim. Eu já conheci o exemplo da bola, né, da bola de basquete, da moeda, mas acho que ficou até mais claro quando você falou essa questão de duplicar os resultados. Eu não sabia que você conseguiria, né, verificar isso assim de forma tão rápida, o quanto isso poderia fazer diferença no P, né? Depois que a gente terminar essa reunião, faz isso. Faz isso porque eu acho que isso... Porque assim, uma coisa é tu ouvir eu falar, né? Outra coisa é tu fazer e olhar com os seus próprios olhos. Fazer na prática. Faz essa brincadeirinha para tu ver, é bem impressionante. E, assim, falando ainda desse N, desses 921, eu não lembro um em específico, mas 98, alguma coisa são de São Paulo. Sim. Né, do estado de São Paulo. Quando eu for trabalhar nesses dados, você acha que seria interessante eu retirar esses que não são de São Paulo e aí destacar, por exemplo, sei lá, no tipo de trabalho ou mesmo no método, só do estado de São Paulo? Assim, isso é uma questão de opinião total, tá? Tu pode escutar outras pessoas que possam dizer coisas bem diferentes. No teu caso, velho, como são 98%, eu retiraria. Tu vai perder aí vai perder 20 casos, entendeu? 20 e poucos casos, cara. Assim, então assim, esses 20 e poucos casos, muito provavelmente eles não vão mudar as estimativas que tu vai ter nos resultados. E aí tu vai ter, né, condições de colocar, por exemplo, no título do teu artigo, né, professor, enfim, alguma coisa em professores paulistanos, por exemplo. Não sei se é São Paulo, cidade ou capital. Mas aí tu consegue restringir um pouco melhor a amostra, entendeu? E aí, assim, certamente, muito provavelmente, na verdade, tu vai já se proteger de alguma eventual crítica que o artigo vai receber. Tipo assim, sei lá, por exemplo, na tua discussão, tu não vai conseguir, óbvio, tu não vai conseguir extrapolar esse resultado, né? Tu não pode dizer que são professores brasileiros, tu também não vai poder dizer que são professores paulistas, entendeu? Então, eu acho que tu já se poupa de uma pequena dor de cabeça se tu retirar esses pequenos participantes de fora. Mas é óbvio que também, né, vale a pena destacar que em sendo uma amostra não representativa, tu também não pode, como é que eu posso dizer? Tu não pode, a palavra fugiu agora. Qual é a palavra, cara? Fugiu. Extrapolar?
Extrapolar, exatamente. Obrigado. Tu não pode extrapolar para a população, né, de professores paulistas. Tu não pode dizer que esse resultado é representativo da amostra, né, de São Paulo, embora tu use isso eventualmente tu pode usar isso no título do teu artigo. Mas eu retiraria. Eu particularmente retiraria. Mas vê com a tua orientadora. Isso é o tipo de sugestão que Sim. o cara fala, né, aí depois vai lá e que ideia é essa? De onde é que tu tirou isso? Não, foi até eu entrei em contato com a minha orientadora e com a minha orientadora falando dessa oportunidade de conversar com você, né? E elas foram super a favor. Ah, que legal, que oportunidade interessante. Apesar do nosso trabalho também, do nosso laboratório também ter pessoas que trabalham com psicometria, né? É sempre Sim. bom ter visões e opiniões de outros pesquisadores, né? Bom, uma das outras perguntas que eu tinha aqui era da análise de componentes e análise fatoriais, você também já falou, né? Mas eu acho Agora, que se quiser perguntar, assim, Carlos, assim, mais para se não frente, eu vi ficou que um pouco você... claro, se tu quiser questionar, assim, tentar entender, porque assim, você falou que não ficou muito claro, mas eu também não entendi exatamente qual era a tua dúvida, entendeu? Então, se quiser abordar isso aqui, cara, a gente tem tempo. Não, tranquilo. Eu vou, na verdade, para outras perguntas e qualquer coisa depois a gente volta nela. Pensando Beleza. aqui, eu lembro até que de um colega você perguntou se ele iria continuar direto no doutorado, né, ou não. E eu tenho interesse em fazer isso, né? Eu tenho interesse em continuar direto no doutorado. E uma das ideias que eu tenho é de trabalhar com a intervenção, né? Então, por exemplo, não é bem essa a ideia inicial que eu tenho, mas, por exemplo, se eu quero trabalhar, por exemplo, conhecimento de psicólogos sobre neurociências, né? E aí eu quero oferecer, por exemplo, um curso de neurociências, né? Então, pensando em que meu N seria psicólogos, em que eu teria um curso, e aí eu pensando em um pré-teste e pós-teste no mínimo, né? Então, eu tenho algumas dúvidas em relação a essa possibilidade, no sentido assim, eu tinha planejado já fazer um trabalho à parte disso, mas aí caiu num problema de essa escala que eu vou ter que trabalhar, ela vai ter que ser quase uma prova, por assim dizer, como é que eu mensuraria conhecimento de profissionais sobre algo, né? Ou sei lá, eu vi também a palavra noção, né? Em alguns estudos semelhantes, noção sobre algo, né? Uhum. Então eu fiquei nessa dúvida, assim, na sua opinião, se eu pensando nesse delineamento, né, de pré-teste seria alguma escala sobre neurociências, um curso de neurociências como intervenção e depois um pós-teste. Então, eu teria algumas dúvidas em relação a isso. Será que escalas, porque eu cheguei a ver algumas escalas e elas eram assim, quase que uma pergunta de prova Sim. mesmo, uma escala no sentido quanto você concorda com essa afirmação, e aí tem uma pergunta, por exemplo, o ser humano utiliza apenas 10% do seu cérebro, Uhum. né? Então, pensando nisso, tudo bem usar esse tipo de escala? Elas são escalas, por exemplo, que desgastam mais, eu acredito, que a pessoa, o respondente, né, o participante. O que é que você acha sobre esse tipo de escala? E pensando um delineamento assim, de pré-teste, um oferecimento de um curso, pós-teste, seria legal também introduzir um follow-up depois Uhum. para fazer 3 tempos, né? Pensando nesse delineamento de pesquisa, o que você acha dessas? Então, primeiro, né, sobre a forma de mensuração, né? Se tu quer mensurar conhecimento, tu tem que fazer uma prova de conhecimento, né? Da mesma forma como a gente tem, né, por exemplo, no Enem, provas de português, provas de matemática, né, provas de proficiência em língua estrangeira, isso é uma prova de conhecimento. A princípio seria uma prova de conhecimento. Não tem grandes problemas, né, em tu aplicar uma prova de conhecimento.
Existem, na verdade, assim, a própria teoria de resposta ao item, né, ela é muito, muito, muito utilizada em mensurações educacionais no Brasil, no mundo. Então, tu tens aí, né, tanto base teórica quanto empírica para fazer esse tipo de avaliação. Então, a princípio, não tem problema não. Tu só vai pensar em quais são esses itens, né, esses bancos de itens que vão conseguir ser, de fato, capazes de mensurar o que tu quer. Agora, Carlos, uma coisa que eu fiquei pensando, mais teórica, né, dando um passo um pouquinho atrás, é se realmente é conhecimento mesmo, assim, que tu quer, ou que tu precisa, ou que tu acha que seria a melhor coisa, né, por assim dizer, a se questionar, né, a perguntar para essas pessoas. Porque, assim, são profissionais, tu vai estar, entre aspas, capacitando profissionais? Ou são pessoas da população geral? Acredito que seria mais voltado a profissionais, Entendi. já que assim, público geral talvez poderia ter acesso em um outro momento, né? Mas mais voltado para profissionais. Tá. Então, beleza. Então, assim, eu vejo algumas possibilidades aí, né? Uma é essa que você falou, né? Mensurar conhecimento. Mas eu fiquei pensando que, eventualmente, assim, se tu tá querendo formar pessoas para a prática profissional, né? Para ajudar essas pessoas na prática profissional delas, tu pode fazer, por exemplo, elaborar uma escala de autoeficácia para trabalhar com essa temática. Tu pode mensurar, por exemplo, né? Percepções da prática profissional antes e depois da tua intervenção. Então, eu acho que tu pode extrair muito mais informação do que uma simples prova de conhecimento. E aí, nesse sentido, eu acho que vale a pena, sim, tu ter um delineamento com follow-up, né? Porque o follow-up, por exemplo, se tu vai mensurar algum desfecho relacionado ao trabalho, à execução do trabalho, se as pessoas se sentiam mais capazes, mais autoconfiantes, enfim, tu poderia eventualmente ir por essa linha, não sei se é teu interesse, mas aí um follow-up ele te ajuda a entender, né, assim, quais são os benefícios dessa tua intervenção no longo prazo. Então, acho que eu não perderia isso de vista. Tem uma outra coisa, Carlos, assim, que quando a gente trabalha com intervenção é super importante a gente ter, é uma coisa que a gente chama de avaliação de processo. O que é a avaliação de processo? É tu entender, né, cientificamente, tu estruturar uma pesquisa para isso, para que tu entenda o que é que funcionou e o que é que não funcionou ao longo da execução dessa intervenção. Por exemplo, teve algum tópico que tu elaborou que foi pouco tempo, que tu precisava de mais tempo para ele? O espaço que tu teve, né, em relação a cada uma das aulas, foi um espaço muito curto, foi um espaço muito demorado? O material que tu forneceu foi legal? As instruções, enfim, tu avaliar todo o processo, né? Porque assim, o processo, né? Isso se chama, né? Se tu quiser até anotar isso, enfim, tu vai ter acesso a esse vídeo, mas a literatura de avaliação de intervenção, ela subdivide, né, em avaliação de processo e avaliação de impacto. Né? E o que se sabe é que o processo ele tem total influência no impacto, entende? Então, por exemplo, pode ser que eventualmente aí tu não tenha os resultados esperados, né, em termos de impacto, porque teve grandes problemas no processo. Então, eu elaboraria um delineamento onde eu avaliaria esse processo também. Em relação ao impacto, aí tu tens duas formas de avaliar impacto. Ou o impacto direto da intervenção, e o que é o impacto direto? Tá, a tua intervenção ela foi delineada para quê? A minha intervenção ela foi delineada para aumentar o conhecimento das pessoas. É isso que eu quero. Então, tu vai mensurar o aumento de conhecimento, beleza? Então, é diretamente focado no teu objetivo. E existe também o impacto indireto. Né? O impacto indireto são várias coisas que, eventualmente, podem melhorar por tabela, por assim dizer. Né? Então, aí, por exemplo, as pessoas se sentiram mais autoconfiantes no trabalho, as pessoas aumentaram a renda, né, por ter esse conhecimento, as pessoas se sentiram mais satisfeitas com a vida como um todo, enfim, aí tu poderia eventualmente pensar também em impactos indiretos disso. Só para não faz tanta relação assim com a tua pesquisa, mas só para te mostrar a importância disso, né, da gente mensurar o impacto indireto. Na época do meu mestrado, eu trabalhei numa pesquisa, que foi o meu mestrado, inclusive,
que a gente capacitava, né, a partir de um modelo teórico e empírico, né, desenvolvido pela minha co-orientadora, que se chama Luísa Abixland. A gente capacitou profissionais da psicologia para atenderem crianças vítimas de abuso sexual por meio de um protocolo de TCC. Então, era um protocolo que a Luísa desenvolveu, que tinha excelentes evidências de eficácia, esse protocolo. Realmente melhorava sintomas de estresse, depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático nas crianças. E aí, era tão efetivo, né, que o projeto, né, que eu fazia parte era capacitar profissionais de toda a rede municipal e estadual do Rio Grande do Sul, né, lá na URGS. E a gente capacitou dezenas, centenas de profissionais. E um dos efeitos colaterais, olha isso, um dos efeitos colaterais que a gente percebeu é que tinha um grupo de profissionais que os níveis de burnout deles tinham aumentado após a intervenção. Por quê? Porque eles perceberam quão complexo era o tema. Eram profissionais que, mesmo lidando com aquilo diariamente, não tinham noção de todos os impactos psicológicos, jurídicos, o quanto a intervenção ela precisava sair só da criança e envolver uma série de outras esferas para ser efetiva. Então, a gente teve aí um certo aumento em uns níveis de exaustão emocional. Isso foi um efeito que a gente encontrou no grupo experimental, e a gente precisou, obviamente, nas sessões, né, como é que se diz, nas intervenções seguintes, levar muito em consideração isso, entendeu? Se a gente não tivesse pesquisado esses efeitos indiretos, a gente não saberia. Então, assim, isso é só um highlightzinho aí para tu pensar um pouco, sabe? Por quê? Porque eu acho que a tua proposta de intervenção é fantástica, mas eu acho que a tua mensuração ela tá deixando a desejar, no sentido que tu pode buscar muito mais informações aí, cara. Entendi. Não, na verdade, eu tenho bastante tempo para isso e eu botei um tema aqui, mas não é exatamente o que eu pretendo trabalhar, era só para eu pensar um pouco mais o delineamento, ainda vou conversar bastante sobre isso, só que eu estava nessa dúvida, assim. Outra coisa também é que eu já trabalhei um pouco em psicologia social e às vezes a gente acaba pensando em colher várias amostras e aplicar várias escalas de uma vez, né? Isso pode ser cansativo, principalmente se tiver um teste desse de conhecimento, né? Eu ainda vou pensar melhor, mas a ideia inicial é basicamente isso. Eu acho que eu quero oferecer um curso de capacitação, só que tem todos esses problemas que a gente já estava conversando sobre quais escalas utilizar, né? Então, teoria e será que é o que eu pretendo, o que eu pretendo mensurar disso, né? Sim. E uma coisa assim importante da intervenção, né, que é importante a gente sempre destacar, é que assim, intervenção é um lugar, é um tipo de pesquisa que tu precisa meio que estipular o teu N, sabe, velho? Então assim, né, se tu vai fazer um acompanhamento aí de pré, pós, follow-up, aí tu consegue calcular esse N de uma forma relativamente simples, né? Tu usa ali o G-Power, né, ver qual é o efeito esperado que tu imagina da tua intervenção, consegue calcular esse tamanho amostral e coloca um número interessante aí, né, de casos a mais, entendeu? Que tu acha que tu pode precisar, porque tu vai ter dropout, né? Tu vai ter perda. Pessoas que começam e que não terminam. Então coloca aí uns 20, 25, 30% de participantes a mais aí para tu ter um pouco mais de segurança. Outra dúvida, voltando aqui no começo, que foi uma pequena surpresa que eu tive, eu até conversei com alguns colegas e é uma pequena surpresa que aparentemente todo mundo tem. Às vezes você está na graduação e você está trabalhando com um teste psicológico, esse teste psicológico vem com manual, e esse manual vem dizendo direitinho, por A mais B, como você tirar os resultados desses testes, né? Quando você vai trabalhar com escala, a surpresinha é que nem sempre os artigos dizem direitinho o que fazer ou como computar os scores dessas escalas. Sim. Né? Então, estou trabalhando com alguns artigos e os artigos publicados das próprias escalas não têm dizendo, às vezes, o processo e aí você precisa ir olhar outros artigos que trabalharam com as escalas, né?
E aí eu queria perguntar, né, fazer duas perguntas em relação a isso. Se essa não explicação de o que fazer com a escala, por exemplo, como computar os scores, se é soma, se soma os subfatores e depois faz uma média deles, se isso daí é um indicativo também daqueles de prestar atenção na qualidade da escala ou não, né? Sim. Se o artigo dessa escala não está explicando direitinho como fazer, isso é um indicativo de prestar atenção na qualidade dessa escala ou não. E se tem alguma dica para, às vezes, conseguir isso, porque às vezes você está olhando a literatura da escala e acontece que acho que deu uma travada. Eu estou te escutando bem. Opa. Tinha dado uma travadinha. Então, eu queria saber assim, quais são as dicas para encontrar isso de forma mais fácil? Às vezes você acha toda uma literatura da escala, mas você tem que ir pincelando, esse trabalho fez isso, esse fez aquilo, outro, e você vai tendo que somar os passos para saber o que fazer com relação aos scores das escalas. Assim, a princípio, eu queria saber se tem alguma dica assim para como fazer isso, como resolver isso. A princípio, o estudo de desenvolvimento do instrumento ele deveria ser o mais completo possível, né? Então, sim, se a escala ela não tem, né, todo esse passo a passo, pode ser que os autores eles não sejam experts, né, em desenvolvimento de medidas, porque isso acontece, sabe? Por exemplo, existem autores que são grandes, grandes autores teóricos, né, que, por exemplo, dominam muito alguma teoria e sentem a necessidade de criar um instrumento para, enfim, pesquisar aquela teoria que eles já dominam. E aí eles criam, né? Mas aí esse processo de criação ele não é tão bem feito quanto seria de alguém que trabalha especificamente com desenvolvimento de medidas, né? Então, assim, isso sim é um ponto, eu acho que você precisa ter bastante clareza, assim, né? De olhar, com o tempo tu vai pegando isso, sabe, cara? Se tu olha um artigo, tu diz, putz, isso aqui tá esquisito, cara, isso aqui não tá muito legal. O problema de tu não ter essa informação no artigo principal e tu ir fazendo essa colcha de retalhos, né, assim, olhando um pouquinho de informação em vários artigos diferentes que não são mais do autor que desenvolveu, é porque essas pessoas podem estar erradas. Elas podem ter feito procedimentos errados. Mas, assim, eu não sei exatamente qual é a falta de informação que tu está encontrando nesses artigos que tu tem interesse. Porque, por exemplo, se ele não cita, né, se o autor original ele não cita como é que foi feito o processo de adaptação, de validação, de análise fatorial, mas lá na parte das relações, dos testes de diferença, ele só usa um score só, aí tu já tem meio que uma clareza de que ele, na verdade, somou todos os itens, né? Inverteu ali os itens negativos e simplesmente somou. A questão, se vai ser a soma ou se vai ser a média, a princípio isso é indiferente. Porque, por exemplo, se tu soma todos os itens e deixa a soma bruta, ou se tu soma todos esses itens e divide pela quantidade de itens, né, para tu ter ali a pontuação variando a partir da escala Likert, né, por exemplo, de 1 a 5 ou de 1 a 7, isso não muda as relações. Não muda a relação, não muda, só muda o número, tu entende? Mas é uma transformação completamente linear, entende? E aí tu pode tentar chegar na inferência, se ele está utilizando a soma bruta ou a média, a partir a média dos scores dividido pelo número de itens, a partir dos scores que ele cita no artigo, né? Em algum lugar ele deve colocar essa média, desvio padrão, né, dos scores obtidos. Então tu pode chegar nessa inferência. Mas assim, é importante tu cuidar um pouco esse risco de olhar muito do que outras pessoas fizeram a partir do estudo original, porque pode ser que essas pessoas também, né, tenham ficado com a mesma dúvida que tu e tenham criado um processo próprio. Mas assim, artigos antigos, né, estudos antigos, geralmente eles são muito mais precários do que estudos novos, né? Assim, a psicometria, essa parte de desenvolvimento de medidas, cara, tem evoluído muito, sabe? Assim, tem evoluído muito. Então, se tu pega ali alguns artigos, né, da década de 80, da década de 90, tu tende a ver muito mais problemas do que artigos dos anos 2000 para cá. E em último caso, vale a pena tu escrever para o autor, sabe? Assim, geralmente tu tens retorno.
sabe? Se o autor ainda for vivo, né? Se ainda estiver trabalhando. Geralmente as pessoas têm interesse em divulgar o seu trabalho, em saber que tu tá pensando em validar a medida para cá, e eventualmente tu fazer parceria de publicação com essas pessoas, entendeu? Aí tu já faz um network internacional, utiliza essa oportunidade de estar validando o instrumento para eventualmente fazer contato com os autores lá fora, sabe? Vale a pena. Vale bem a pena mesmo. Tirou uma outra dúvida, já que era exatamente isso. Eu estou, por exemplo, eu trabalho com 4 escalas. Elas são todas correspondentes, uma escala de depressão, de ansiedade, de estresse e outra de insônia, por exemplo. E aí a gente aplicou 3 delas, são somas, e as 3 ficam de 0 a 21, os scores. E a quarta, ela é uma média da soma dos subitens, né? Então, aí eu fico nessa dúvida, poxa, tá de 0 a 21, 3 delas estão de 0 a 21, uma quarta está com resultado diferente. Será que faz diferença comparar essas escalas? Acredito que não, né? Em termos de correlação, não. Tu pode fazer qualquer transformação, cara. E se tu multiplicar, por exemplo, todas elas por qualquer número, porque tu vai estar fazendo a transformação linear, né? Então isso não vai impactar no valor da correlação. A única questão que tu vai ter é mais uma questão interpretativa, sabe? Porque aí, tipo, se 3 instrumentos, se 3 subescalas, eles seguem um padrão de scores e uma quarta segue outro padrão, o leitor fica meio que sem entender o que é que ele pode considerar como equivalente, o que é que pode ser considerado como alto, o que é que pode ser considerado como baixo. Se tu quiser trazer um pouco mais de clareza para o leitor e adicionar algum tipo de constante aí nesse modelo para transformar todas as escalas no mesmo número, tu pode fazer isso, porque, como eu te disse, tu não vai ter nenhuma perda em termos de associação, em termos de testes de diferença, nada. Mas o ideal é tu manter os scores originais, como eles vêm sendo publicados nos artigos internacionais, ou, enfim, nos outros artigos que utilizam esse instrumento, porque tu facilita um pouco a comparabilidade dos teus resultados com os resultados de outros pesquisadores, entende? Show de bola, Bruno. Por isso, muito obrigado aí pela oportunidade. Eu acho que eu trouxe algumas dúvidas bem básicas. Quem sabe mais na frente eu volte uma outra vez, e dessa vez com perguntas mais complexas, cara, quando eu estiver mais na frente do curso. A dúvida não existe. Realmente a curva de aprendizado muito legal. A curva de aprendizado do curso assim, tá muito legal. Show de bola, velho. Obrigado pelo feedback, Carlos. E assim, a dúvida, ela não existe dúvida, não existe qualidade para a dúvida, né? A dúvida, a importância da dúvida está no quanto ela está te gerando incômodo, né? Então, assim, se para outras pessoas é básico, cara, não importa. O que importa é o quanto você está precisando esclarecer isso agora, né? Então, show de bola, velho. Fantástico. Obrigadão, Bruno. Valeu, Carlos. Fica bem. Foi um prazer enorme te conhecer. E vamos junto. Tamo junto. A gente vai se falando. Valeu. Valeu, Carlos. Abração.